noite, pessoal. E a gente começa o primeiro vídeo desse canal do Nós Pode falando sobre o assunto do momento, que é o caso Epstein. E nesse vídeo eu vou abordar quem são as celebridades cujos nomes aparecem mais de 300 vezes no caso do Epstein. Olha isso aqui para você ver. Uma lista com 300 nomes de figuras públicas em arquivos do caso Epstein. Ela foi divulgada nos Estados Unidos. A divulgação ela foi feita pela Procuradora-Geral Pam Bondi durante uma audiência no Congresso norte-americano, lá no estadunidense, dos Estados Unidos. Uma lista com 300 nomes, 300, de figuras públicas mencionadas nos arquivos do caso Epstein foi divulgada pela Procuradora-Geral Pam Bondi. Espero estar falando a pronúncia certa aqui do nome da procuradora. Durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos. Ela afirmou que todos os documentos exigidos pela legislação já foram disponibilizados pelo Departamento de Polícia. Segundo Bondi e o vice-presidente geral Todd Blanche, materiais protegidos por sigilos legais continuam restritos, ou seja, ainda tem material que está restrito, a gente não sabe de tudo ainda. E o que a gente sabe, eu creio que seja a ponta do iceberg, que tenha muito mais outras coisas, porque todo mundo até agora, até o momento, já sabe que tem vários nomes envolvidos, vários nomes do mundo assim que a gente nem imaginava. Mas enfim, vamos seguir aqui. Em carta enviada aos presidentes das comissões do Judiciário da Câmara e do Senado, os dois detalharam que a lista inclui autoridades e pessoas com exposição política identificada nos arquivos. Agora eu vou citar aqui para vocês alguns nomes de destaque e o contexto dessas citações desses nomes. Entre os nomes citados estão o ex-presidente agora atual, novamente presidente Donald Trump, o ex-presidente, sim, Barack Obama e Michelle Obama, Bill Gates, Bill Cosby, Robert De Niro, Bill e Hillary Clinton, Jay-Z, Kim Kardashian, Príncipe Harry, Woody Allen, Kamala Harris, a vice do Biden, Mark Zuckerberg, o dono da Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Bruce Springsteen, Elon Musk, gente, até o Papa João Paulo II, Nancy Pelosi, Hakeem Jeffries, Bono, Beyoncé, entre outros. Calma, tá citado lá, não quer dizer que eles participavam do esquema, todos esses que eu falei aqui, não tô falando aí, depois um monte de fã da Beyoncé aqui me escracharam. Mas assim, é o que eu vou falar agora. Estar nos arquivos não significa envolvimento com irregularidades ou contato direto com Epstein. Alguns citados aqui mantiveram extenso contato por e-mail, fecha aspas, com Epstein, ou Ghislaine Maxwell, que era aquela companheira, namorada, no fim, o relacionamento com ele que ajudava ele a captar as garotas para o tráfico sexual ali. Mas outros são mencionados apenas em trechos de documentos, como reportagens de imprensa, sem relação comprovada com os casos investigados, conforme detalharam Bondi e Blanche. Então, a disponibilização dos documentos e critérios de sigilo, no caso Epstein. O Departamento de Justiça recebeu prazo, que foi até o dia 19 de novembro, para tornar públicos todos os arquivos referentes a este caso do Epstein, conforme determina a Lei da Transparência sobre o caso. O material inclui informações sobre operações financeiras, denúncias de tráfico e comunicações internas de agentes federais que investigam Epstein e seus associados. Cerca de 100 advogados analisaram aproximadamente 6 milhões de páginas de documentos. Mais de 3,5 milhões de páginas foram publicadas semanas depois do fim do prazo, informou o Departamento de Justiça.
Os materiais mantidos sob sigilo envolvem questões jurídicas, como deliberações internas, trabalho dos advogados e comunicações protegidas por sigilo profissional. Bond e Blanche explicaram que nomes de vítimas e dados pessoais sensíveis foram ocultados, né? Documentos pendentes de publicação estão em análise judicial e só serão liberados depois da decisão da justiça, ela acrescentou. Os procuradores enfatizaram que nenhum registro foi retido ou editado, abre aspas, por constrangimento, danos à reputação ou sensibilidade política, mesmo envolvendo autoridades, figuras públicas ou representantes estrangeiros. Eles destacaram que eventuais omissões se devem ao volume e à agilidade na resposta à lei e que os nomes excluídos por questões de segurança policial não aparecem na lista. Resumindo, só não foi divulgado o nome das vítimas e de quem tem uma certa influência. Agora sim, quem foi esse cara? Quem foi o Jeffrey Epstein? Esse financista desonrado, né? Ele foi nascido e criado em Nova York. Epstein lecionou matemática e física na escola particular Dalton School em meados da década de 70. Ele próprio havia estudado física e matemática na universidade, embora ele nunca tenha se formado. Disse que o pai de um de seus alunos ficou tão impressionado que colocou Epstein em contato com um sócio sênior do banco de investimentos Bear Stearns, do Wall Street. Em 4 anos, ele já era sócio da empresa. Em 4 anos, ele já era sócio da empresa. Aí, em 82, ele criou o seu próprio escritório, o J. Epstein & Co., não sei como se pronuncia isso. A empresa administrativa ativos de clientes avaliados em mais de $1 bilhão dólares e 800 milhões de euros, isso. E obteve sucesso instantâneo. Epstein logo começou a gastar a sua fortuna, incluindo uma mansão na Flórida, um rancho no Novo México e supostamente a maior residência particular de Nova York. E a socializar com celebridades, artistas e políticos. Abre aspas, conheço Jeff há 15 anos, um cara fantástico, disse Trump à revista New York para um perfil sobre Epstein em 2002. Abre aspas novamente, o que o Trump disse. É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu. E muitas delas são bem jovens. Fecha aspas. Sem dúvida nenhuma, Jeffrey gosta da sua vida social. O presidente diria mais tarde que os dois se desentenderam no início dos anos 2000, anos antes da primeira prisão de Epstein. Ele sempre negou qualquer irregularidade em relação ao Epstein. A Casa Branca afirmou que Trump expulsou Epstein de seu clube décadas atrás por ele ser um assediador com suas funcionárias. O próprio Trump disse que Epstein roubou jovens mulheres que trabalhavam no spa de seu clube de praia Mar-a-Lago. Depois que ele fez isso, foi o fim para ele. E além de Trump, Epstein também era conhecido por manter uma série de outro grau de amigos de alto nível, o que não indica qualquer irregularidade por parte dessas figuras, como eu disse anteriormente. Em 2002, ele levou o ex-presidente Bill Clinton e os atores Kevin Spacey e Chris Tucker para a África, em um jato particular personalizado. Ele também era amigo do político britânico Peter Mandelson, uma amizade que Mandelson disse lamentar e que lhe custou o cargo de embaixador dos Estados Unidos em 2025, no ano passado. E ele também renunciaria posteriormente ao Partido Trabalhista. Apesar de algumas amizades de alto nível, Epstein também se esforçou para manter a sua vida privada, evitando, segundo relatos,
eventos sociais e jantares e restaurantes. Ele evitou tanto que agora explodiu tudo de uma vez só. Ele namorou mulheres como a vencedora do Miss Suécia, Eva Anderson Dubin, e Ghislaine Maxwell, filha do editor Roberto Maxwell, embora nunca tenham se casado. Rosa Monckton, ex-CEO da Tiffany, disse a Vanity Fair em um artigo de 2003 que Epstein era muito enigmático e um iceberg clássico, ou seja, muito perigoso. E o que ela quis dizer com isso? Que não sabia o que se esperar, né? Quando você vê um iceberg, meu Deus. E olha o que ela disse aqui: você acha que o conhece, mas aí descasca mais uma camada da casca da cebola e descobre algo extraordinário por baixo, disse ela. As aparências enganam muito. Bom, aí teve uma condenação e um acordo judicial. Em 2005, os pais de uma menina de 14 anos disseram à polícia da Flórida que Epstein havia abusado sexualmente da filha em sua casa em Palm Beach, aquela ilha, né, bem famosa, luxuosa, lá nos Estados Unidos. Uma busca policial na propriedade encontrou fotos de meninas por toda a casa. O jornal Miami Herald noticiou que seus abusos contra meninas menores de idade remontavam a anos atrás. Abre aspas, não se tratava de uma situação de palavra contra palavra, disse o chefe de polícia de Palm Beach, Michael Hayter, ao jornal. Eram cerca de 50 mulheres e um homem, e todas contaram basicamente a mesma história. E em certo momento, quando seus problemas começaram, ele estava conversando com o Michael Wolff e disse o que ele podia fazer. Ele gosta, né? O que ele podia fazer se ele gostava de garotas jovens. E o outro aconselhou ele: talvez você devesse dizer que gostava de mulheres, não de garotas. No entanto, os promotores chegaram a acordo com o gestor do fundo da Hedge em 2008. Ele evitou acusações federais que poderiam tê-lo levado à prisão perpétua e, em vez disso, recebeu uma sentença de 18 meses de prisão, durante os quais pôde trabalhar em regime semi-aberto no escritório por 12 horas por dia. Ou seja, ele estava lá preso e ia trabalhar lá de home office, tudo numa boa. 6 dias por semana. Ele foi libertado em liberdade condicional após 13 meses. O jornal Miami Herald noticiou que o procurador federal Alexander Acosta firmou um acordo judicial que oculta a extensão dos crimes de Epstein e encerra uma investigação do FBI sobre a existência de mais vítimas ou pessoas ainda mais poderosas envolvidas. O jornal descreveu o acordo como o acordo do século. Acosta renunciou em julho de 2019 devido ao escândalo, embora tenha defendido suas ações como garantia de que Epstein finalmente cumpriria alguma pena de prisão, né? Então, desde 2008, Epstein constava na lista de criminosos sexuais de nível 3 de Nova York. Essa classificação era vitalícia, tá, gente? O que significa que ele era considerado de alto risco de reincidência, que poderia ocorrer de novo. Mas Epstein manteve suas propriedades e seus bens normalmente mesmo após a sua condenação. Em dezembro de 2010, Andrew Mountbatten Windsor, o terceiro filho de Elizabeth II, o príncipe lá que estão falando agora, né? Então conhecido como Príncipe Andrew, foi fotografado no Central Park de Nova York com Epstein, o que gerou controvérsia. Em uma entrevista à BBC em novembro de 2019, Andrew, que conhecia Epstein desde 1999, disse que foi a Nova York em 2010 para romper a amizade, desfazer a amizade com Epstein, né? Opa, amizade boa. Ele afirmou que se arrependia de ter ficado na casa do financista enquanto estava lá e que havia decepcionado a todos com isso.
Segundo e-mails de 2011, que vieram à tona anos depois, Andrew manteve contato com Epstein por um período mais longo do que admitiu anteriormente. Em meio à polêmica subsequente, Andrew foi destituído de seus títulos reais no ano passado, em 2025. Virginia Roberts, uma das acusadoras de Epstein, que ficou conhecida como Virginia Giuffre, alegou de ter sido forçada a fazer sexo com Andrew no início dos anos 2000. Ela foi acusada, ela falou que foi obrigada a fazer sexo com o príncipe no começo dos anos 2000, quando ela tinha apenas 17 anos. Andrew, ele negou, óbvio, né? Negou categoricamente ter tido relações sexuais com ela e disse não se lembrar de nenhuma foto dos dois juntos. Ele imagina, não lembro, né? Mas em 2022 ele pagou milhões, o príncipe, ele pagou milhões a essa mulher que disse que foi forçada a ter um relacionamento com ele, né? Para encerrar um processo que ela moveu, no qual alegava que ela havia sido abusada sexualmente. Epstein foi preso finalmente em Nova York no dia 6 de julho de 2019, após retornar de Paris em seu jato particular. Segundo informações, os promotores buscavam o confisco de sua mansão em Nova York, onde alguns de seus supostos crimes ocorreram. Epstein sempre negou qualquer irregularidade, tá bom? E se declarou inocente de todas as acusações contra ele. E após ter a fiança negada pelo tribunal, ele foi detido no Centro Correcional Metropolitano de Nova York. Em julho, foi levado brevemente ao hospital devido a ferimentos no pescoço, amplamente divulgados, sobre os quais nem as autoridades prisionais nem seus advogados quiseram comentar isso aí, tá? Em sua última audiência judicial, em 31 de julho, ficou claro que ele passaria um ano na prisão, com julgamento marcado para o verão de 2020, no mínimo. Os promotores afirmaram que não queriam atrasos e que a realização rápida do julgamento era de interesse público. Mas, como se sabe, ele morreu em 2019, então Epstein nunca foi a julgamento algum, tá ok? E os advogados, né, agora falando as vidas secretas de Maxwell e Epstein, a suposta esposa, namorada, parceira, não sei o que era, né, dele. Em documentos judiciais, ex-funcionários da mansão, lá em Palm Beach, descreveram Maxwell como a grande gerente da casa, que supervisionava a equipe, cuidava das finanças e atuava como coordenadora social. Em um perfil publicado na Vanity Fair em 2003, Epstein afirmou que Maxwell não era uma funcionária remunerada, mas sim a sua melhor amiga. Durante o julgamento, a promotoria alegou que Maxwell aliciou jovens garotas para que Epstein, as abusasse. Ou seja, essa mulher não era uma grande amiga, ela pegava as garotas e levava para eles, né? Enfim, a sua defesa alegou que ela estava sendo usada como bode expiatório pelos crimes de Epstein depois da morte dele. Mas, após a sua condenação, Maxwell demonstrou certo arrependimento, dizendo o seguinte, que o maior arrependimento da vida dela foi ter conhecido Jeffrey Epstein. Mas hoje, no fim das contas, não se trata de Epstein. Continuou ela, trata-se de ela ser sentenciada e de as vítimas se dirigirem a ela sozinhas no tribunal. Coitadinha, né? A vocês eu digo, olha o que ela disse, sinto muito pela dor que vocês sofreram. Espero que minha condenação, juntamente com minha dura pena de prisão, traga a vocês paz de espírito. Foi isso que ela disse lá para aquele bando de garota, talvez garotos, abusados sexualmente, acabou com o psicológico dessas pessoas, fez um estrago na vida das pessoas. E ela, agora que eu fui presa, tomara que vocês tenham paz de espírito, né? E por fim, os advogados de Maxwell recorrem da sentença, argumentando que ela nunca teria
que ela nunca deveria ter sido julgada ou condenada por seu papel no esquema. O recurso foi, por fim, rejeitado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Esse recurso aí de balela, só para inglês ver, né, que eles inventaram aqui, que ela nunca tinha nada a ver. Mas, enfim, esse explodiu como um dos casos, né, o mágico maior, né, a teoria, né, virou realidade. Então, você vê tudo isso e a mulher, ela quer ser inocente, ele se declarou inocente, e quem pode estar ainda envolvido com isso, quem poderia não estar envolvido, mas sabendo de tudo isso e não fez nada. Por quê? Porque foi ameaçado, porque custava a vida da pessoa, né? Mas enfim, esse foi o Jeffrey Epstein, e esse famoso financista que agora explodiu aí com essa bomba, que foi desonrado com tantos poderosos associados. E só para terminar aqui, uma fala de Epstein ao New York Post em 2011. Ele disse: "Eu não sou um predador sexual, sou um criminoso. É a diferença entre um assassino e uma pessoa que rouba um bagel." Por fim, Epstein morreu em uma cela de prisão em Nova York em 10 de agosto de 2019, enquanto aguardava sem direito à fiança seu julgamento por acusações de tráfico sexual. E a gente sabe que não foi só isso, teve coisas muito mais macabras que acho que eu nem preciso citar aqui porque você já deve ter visto, né? E esse caso é assim, de cair o queixo, para não falar outra coisa, né? Mas por enquanto é isso, tá? O que eu posso trazer para vocês, né? E até o próximo vídeo. Vou até tomar uma água ali, porque acho que eu tô de boca seca depois de ver tudo isso aqui, o que eu ainda não vi e o que vocês também não viram. Até o próximo vídeo, galera.